ele entra numa nova seção da epístola. Então vamos dividi-la assim, em duas partes, de uma maneira bastante ampla. Poderíamos dividi-la mais esmiuçadamente. Mas, de modo geral, os primeiros 11 capítulos de 1 Coríntios são capítulos de correção. Podemos dizer que nesses 11 capítulos a carga de Paulo é corrigir. Mesmo que tenhamos um conhecimento que seja superficial dessa epístola, fica muito evidente já numa primeira leitura que esses 11 capítulos primeiros são corretivos. Apenas um detalhe para deixar isso claro. Quando Paulo escreve o capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportar, e nem agora ainda podeis, porque sois carnais. 11 capítulos, essa palavra sobressai, essa nota sobressai. Digamos que são 11 capítulos que têm a ver com as carnalidades. Entenda isso. Quando nós entramos no capítulo 12, nós temos então uma divisão franca. Porque do 12 ao 16, o capítulo 12 então inicia assim: a respeito dos dons espirituais. Preste atenção aí. Acontece que a palavra dons simplesmente não existe no texto original. Nós temos, se fôssemos traduzir literalmente o texto original em qualquer manuscrito original, você pode fazer a sua pesquisa, a palavra dons não aparece. Então o texto é assim: com respeito ou concernente às espiritualidades. Assim é o versículo. É certo que o tradutor em português colocou o termo dons espirituais porque ele viu na sua tradução que o capítulo 12 inicia tratando sobre dons espirituais. Então, ao fazer a tradução, ele viu que a transição do capítulo 11 para o 12 era essa. Paulo deixou os assuntos de correção e passou para a seção de instrução, iniciando com dons espirituais. Então ele introduziu assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. E aí está a lista, uma delas na Bíblia, de dons espirituais tão conhecidas de todos nós. Mas veja que até mesmo rapidamente esse assunto é encerrado, o assunto dos dons especificamente falando. E Paulo entra aqui no verso 12, apenas que você vislumbre, olha aí com atenção. Ele já sai completamente do assunto dos dons e entra no assunto da unidade do corpo. O corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí vai falar das funções do corpo, não dos dons do corpo, mas das funções do corpo. Então ele vai falar, usando figuras do corpo natural, do ouvido, do olfato, né? Ele vai falar do pé, da mão, da cabeça, enfim, tudo que ele descreve aí, mostrando a beleza da unidade em diversidade no corpo de Cristo. E nos ensinando, quando conclui esse capítulo 24 e 25, se você chegar lá, ele vai dizer que Deus dispôs os membros conforme lhe apraz, para que não haja divisão no corpo. Está lá, verso 24 e 25 desse capítulo 12. Porque esse tema divisão, ele vem tratando desde o capítulo 1. Está lá no capítulo 1, versículo 10. Registra aí para seu estudo posterior. Ele vai dizer que eles deveriam aprender no Senhor a pensar a mesma coisa, serem unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, e que então ele viu, sabia, tinha sido informado pelos da casa de Cloé, que havia divisões entre eles. Numa outra ocasião, já partilhamos que essa palavra divisão fala de uma desconjuntura de ossos. Então, quando ele diz, sejais inteiramente unidos, esse é o verso 10 do capítulo 1, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, a palavra grega para inteiramente unidos é o trabalho do médico de colocar osso no lugar. Então ele usa duas palavras médicas para se referir ao corpo de Cristo, usando uma figura natural. Ele está dizendo, divisão no corpo de Cristo é profundamente dolorosa, é uma desconjuntura de ossos. E divisões, a palavra grega é schisma, de onde vem nossa palavra cisma, com C, C-I-S-M-A. Divisão, cisma. Então,
Esse é o foco de Paulo nos 11 primeiros capítulos, capítulos corretivos. A grande preocupação de Paulo qual é em 11 capítulos? Divisão, cisma, desconjuntura de ossos, mostrando o quanto isso danifica profundamente o testemunho do Senhor. Porque o testemunho do Senhor é um testemunho que tem a verdade como base, a unidade sobre a verdade e a unidade em amor, por ordem. Verdade, unidade em amor. Esse é o testemunho vigoroso da igreja. E esse é o tema de 1 Coríntios. Então, você vê que no capítulo 1, 10, ele já menciona divisões, e aqui no capítulo 12, verso 24, 25, ele menciona novamente, particularmente, o verso 24. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E verso 25, para que não haja divisão. Está vendo aí de novo? Então é a grande preocupação dessa epístola, por causa do significado de perda, de afronta ao testemunho do Senhor, que divisão no corpo significa. Bom, tendo dito isso, quando ele introduz então o capítulo 12, a palavra dons não aparece, reforçando. Ele deixa a seção das carnalidades, e olha que há muita carnalidade nesses 11 capítulos. Então ele entra na seção das espiritualidades. Isso é que nos interessa para o nosso meditar de hoje. Então, concernente às espiritualidades, assim nós deveríamos traduzir: não quero que sejais ignorantes. Bom, quando Paulo entra na seção das espiritualidades, qual é, podemos dizer, a primeira coisa que ele tem a dizer? Unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo opera na diversidade em unidade. Agora, quando ele conclui o capítulo que enfatiza a unidade, acompanha aí, final do capítulo 12, então ele conclui assim: entretanto, verso 31, 12 e 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando o amor no centro desse tema espiritualidades. Ele iniciou falando de unidade, porque a carga maior de Paulo era com respeito à divisão no corpo. Já citamos lá no capítulo 3, ele vai dizer: há ciúmes, há contendas entre vós, há partidarismos, uns dizem eu sou de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, e etc. E aquele grupo, entre aspas, os mais espirituais, eu sou de Cristo, né? O grupo que deveria dizer nós todos somos de Cristo, se apartou daqueles e disse eu sou de Cristo, tão divisivo quanto os outros, né? Então Paulo está tratando como carga central este tema, a divisão. Então essas são as carnalidades descritas nos 11 primeiros capítulos. Agora ele vira a página e passa para as espiritualidades. Podemos dizer que Paulo estava como que ansioso para entrar nessa seção. Porque tratar com carnalidades é negativo, necessário, mas negativo. Mas Paulo quer falar das espiritualidades. Então ele vai falar da unidade, já falamos, capítulo 12, a diversidade na unidade e a beleza dela, e agora, então, ele entra nesse capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Preste atenção primeiro, caminho. Paulo não está dizendo que amor é um sentimento. Paulo não está dizendo que amor é uma afeição, como já falamos de diversas maneiras nesses dias. Paulo está dizendo que amor é um caminho. Aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho sobremodo excelente. Duas frases mais, antes de entrarmos nos detalhes desse capítulo 13. Muito especiais, ainda desse verso. Sobremodo excelente. Essa expressão muito interessante. Para que saibamos o que ela significa e o que Paulo quer dizer com esse termo, se referindo ao amor, o termo grego, transliterado para o nosso português, nós também temos essa palavra em português, é hipérbole, é o termo grego, se você consultar aí. O que é esse hipérbole? Hipérbole é algo super eminente. Não apenas algo eminente, mas super eminente. Por isso, hipérbole.
Então é esse o termo que ele usa aqui. Ele está dizendo, o caminho que eu vou mostrar, não há nada semelhante a ele ou ao lado dele. Não tem dons, e então ele vai começar o capítulo assim, não tem línguas, não tem profecias, não tem conhecimento, não tem fé operosa a ponto de transportar montes. Eu vou mostrar o caminho